Entrevista. Grande número de pessoas em todo o planeta sofrem com a osteoporose. Hoje você irá conhecer um pouco mais sobre a osteoporose, doença que atinge os ossos de pessoas do mundo inteiro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a doença está atrás apenas das doenças cardiovasculares, como principal problema de saúde mundial. A osteoporose causa problemas sérios à saúde, já que, ao atingir a estrutura óssea, propicia fraturas e outras situações doloridas aos pacientes. Por isso, é fundamental preveni-la. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Dr. Lúcio Mauro, em primeiro lugar, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado por essa oportunidade de estar esclarecendo aqui aos ouvintes da rádio esse assunto tão importante, né, da saúde, como saúde pública, né? Exato, doutor Lúcio. Inclusive a palavra osteoporose, a doença osteoporose, ela é bastante conhecida, bastante divulgada. As pessoas que desenvolvem a osteoporose, elas passam a saber o que é. Mas eu percebo, doutor Lúcio, que a doença em si ainda causa muita confusão, tem muitas pessoas que confundem o que é osteoporose, o que não é. Então, eu mesmo tenho algumas dúvidas sobre isso. Então, vamos começar explicando para o ouvinte da Rádio Vinícola, né, o que seria a osteoporose. Então, a osteoporose é uma doença osteometabólica em que os minerais ósseos, a perda de minerais ósseos, causando fragilidade na matriz óssea, o que predispõe a dores, né, mas essa dor às vezes aparece só quando tem uma fratura. Então, tem um conceito que fala que a osteoporose é uma doença silenciosa, que ela aparece, ela começa a aparecer, a pessoa não se dá conta. Depois quando o paciente percebe, só quando tem uma fratura. Aí quando o paciente começa a ter dor, procura o médico, a fratura já está instalada, né? A gente pode falar então que a osteoporose é o osso que está fraco? Exatamente. No bom português, para o povo entender. Há uma perda de minerais ósseos, exatamente, que causa fragilidade óssea, ou seja, o osso fica fraco. Exatamente. Entendi. E a partir de qual faixa etária a doença pode ser observada nas pessoas? De uma maneira geral, ela acomete mais o sexo feminino, as mulheres, depois da menopausa. Pode acometer homens também, porém, é depois da andropausa, que é a queda de hormônio masculino, né? Então, aparece mais tardiamente. No homem, aparece depois dos 70 anos. Na mulher, após os 45 anos, por volta disso, tá? Então, a partir dessa idade, a mulher que entrou na menopausa, ela já tem que fazer alguns exames e procurar o médico para acompanhar, para poder fazer a prevenção. Certo. Agora, em pessoas mais jovens, chega a acontecer e em crianças, por exemplo? Não, criança é outra doença, seria o raquitismo, né, que é a falta de cálcio que levaria à fragilidade óssea na criança, é outra doença. Então a criança não tem osteoporose. O adulto jovem pode desenvolver osteoporose por secundárias, alguma lesão de glândulas, ou um paciente que fica acamado, né, por algum motivo sofreu algum acidente. Então aquele segmento tem uma osteoporose, mas ela é reversível quando o paciente volta a fazer suas atividades. A osteoporose, ela, como a gente falou aqui, ela acomete mulheres a partir dos 45 anos, tem uma tendência genética, ou seja, a mulher que a mãe apresentou, ou que a avó apresentou alguma fratura relacionada à osteoporose, tem que procurar um médico, tem que fazer a prevenção, inclusive antes dessa idade. Por quê? Porque a massa óssea ela vai aumentando até por volta dos 35, 40 anos. Então, se uma mulher fez atividade física, tem uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida, ela vai ter uma massa óssea maior. E o que vai, com o tempo, demorar mais para perder essa massa. Então, a prevenção já começa na juventude, com exercícios e uma boa alimentação.
Entendo. Agora, você falou que as mulheres a partir da menopausa. Isso não significa que todas as mulheres têm osteoporose, não é? Exatamente. Ela tem uma carga genética, hormonal e relacionada à alimentação e qualidade de vida. Então, como eu falei, se a mulher teve uma juventude, estou falando mulher aqui, mas as pessoas, né? Teve uma juventude saudável, com certeza ela tem menos chance de desenvolver a osteoporose depois da menopausa. Agora tem um índice, Lúcio, 10% das mulheres desenvolvem, é difícil precisar. Depende, né? também da raça. A raça caucasiana, que é a raça branca, tem mais tendência a desenvolver osteoporose do que a raça negra, por exemplo. Tá? Os negros são mais fortes mesmo. São mais fortes, exatamente. Os ossos são mais fortes, não é à toa que tem Sim. essa fama, né, de serem mais fortes. Sim. Então, então não é um fator só que vai determinar isso, entendeu? Por isso que seria interessante sempre estar de olho procurando essas informações. Doutor, uma pessoa que teve a retirada de uma glândula, por exemplo, e ela tem um quadro de hipocalcemia, ela pode gerar aí uma osteoporose no futuro ou logo que tem esse quadro ela pode ter esse problema? Pode. O que acontece? O nosso osso ele é uma fonte de cálcio, de fósforo e de minerais. O organismo precisou, ele vai lá buscar nessa fonte que seria o osso. Quando, por exemplo, tem por exemplo, tumores de paratireoide e outras glândulas que controlam esse cálcio. Então, um desequilíbrio do cálcio no organismo, o que o organismo vai fazer? Ir buscar no osso. Então, há uma desmineralização óssea do cálcio, causando assim uma osteoporose. Agora, a osteoporose tem sintomas? Então, muitas vezes, como eu falei, ela é uma doença silenciosa, né? Pode ter um pouco de dor, mas a gente não caracteriza bem a osteoporose com dor. A dor aparece quando há uma fratura. Muitas vezes a pessoa nem tem um trauma. Ela vai levantar de uma cadeira e começa a ter dor nas costas. Procura um pronto-socorro, um ortopedista, faz o raio-x, tem uma fratura de vértebra. Ou o paciente está andando, sem um trauma, cai. Às vezes quebrou o fêmur e caiu. Então chega a quebrar primeiro, depois tem a queda. Não é que a fratura seja causada pela queda, e sim pela osteoporose. Pela fragilidade fragilidade óssea. Agora, essa fragilidade do osso, como que se detecta essa fragilidade de um osso que está com a osteoporose para um osso saudável, chamemos assim? Então, tem um exame chamado densitometria óssea, que deve ser feito, né, e para fazer o diagnóstico e o acompanhamento da osteoporose, né? A pessoa faz o exame, vamos dizer que não dê osteoporose, é um osso normal para a idade, não quer dizer que está livre, né? Tem que fazer pelo menos a cada 2 anos este exame para fazer um acompanhamento, certo? Lúcio Mauro, você falou também que a mulher, principalmente, que desenvolve a osteoporose, ela tendo uma alimentação, ela tendo uma vida saudável, exercícios, ela está ajudando a prevenir a doença. Com certeza. Só que junto com o exercício tem a questão, hoje em dia tem questão de má alimentação, que inclusive os médicos batem muito em cima disso, né? Porque são refrigerantes, são lanches, pizzas. Exatamente. Né? Quando eu falo qualidade de vida, é uma boa alimentação, uma noite bem dormida de sono. Dentro da alimentação, a gente tem que falar alimentação rica em cálcio, né, que seria leite e derivados. A pessoa não ter o hábito de fumar. O álcool também pode provocar, pode piorar, né, vamos dizer assim, pode vir a deixar a pessoa com menos massa óssea. O café não pode ter um exagero na dose de café diária. Então tudo isso influencia muito. Entendeu?
pessoal fuma e bebe café o dia inteiro. O refrigerante que você falou. Veneno. Refrigerante. Sim. Exatamente. Frutas, verduras e legumes, né, doutor Lúcio? Exatamente, é isso aí. Cereais, né, grãos, né, tudo isso daí que... Também leite, né, derivado do leite. Assim, a gente fala, toda vez que se fala em osteoporose, a gente pensa no cálcio. O cálcio é importantíssimo, alimentação rica em cálcio como leite e derivados, mas se a gente não tiver a vitamina D, que é uma vitamina que age no intestino para absorção desse cálcio, a pessoa está ingerindo o cálcio, mas não está absorvendo. Por quê? Porque às vezes tem deficiência de vitamina D. No nosso país ainda é um pouco, essa deficiência de vitamina D ainda a gente não observa tanto, porque é um país tropical em que as pessoas tomam sol. Por que eu estou falando isso? Porque a vitamina D ela está de uma maneira inativa na pele. Ela está lá quietinha. Quando a pessoa toma sol, ela ativa essa vitamina. Então essa vitamina ela vai para o sangue e vai lá no intestino, depois de passar por algumas mutações, para absorver o cálcio. Então a vitamina D sabe-se hoje que é tão importante quanto o cálcio para o tratamento da osteoporose. E o brasileiro, sem querer, ele acaba, só por viver aqui no calor. Mas mesmo assim, as pessoas hoje com medo, por exemplo, do câncer de pele, elas estão correndo um pouco do sol. Com toda a razão. Não estou dizendo para sair tomando sol sem orientação. Mas o sol da manhã, ele é muito importante para ativar essa vitamina D. Então, a dosagem da vitamina D, assim como a densitometria óssea, faz parte do diagnóstico da osteoporose. Interessante, né? Agora, eu queria só voltar um pouquinho na questão da boa alimentação. Esses dias, nós fizemos uma reportagem aqui, Lúcio, que a escola São José, ela fica ali no bairro do Capitão. Sim. Né? Zona Rural Andradense. E eles desenvolveram um projeto ali para as crianças da escola plantar ali uma série de frutas, verduras e legumes e tudo mais. Sim. E nós entrevistamos a nutricionista, a Renata Barbosa, se eu não estiver enganado, mas a Renata, nutricionista lá. E ela falou que uma das prioridades dessa horta das crianças, que as professoras fizeram questão, foi de plantar inclusive frutas, verduras e legumes que não existem mais nos dias de hoje, que quando os nossos pais eram crianças eram completamente comuns. Sim. A gente observa hoje que tudo é industrializado, né? E tudo que é industrializado se torna artificial. O nosso organismo vai reconhecer isso como artificial. Então tudo que é natural, o organismo vai aceitar de uma maneira melhor, né? Vai assimilar melhor, aquilo ali é natural. Ao passo que se você compra qualquer coisa industrializada, o próprio organismo vai reconhecer, às vezes até como estranho, não vai absorver e vai jogar fora, né? Então, exatamente. Isso é muito importante, estimular as crianças a ter uma alimentação o mais natural possível. Agora você também falou, Lúcio Mauro, de densitometria óssea. Existe uma idade correta para se fazer esse exame? Então, sim. A partir de que a mulher comece a entrar na menopausa, né, no climatério, que é uma fase que a mulher para de menstruar, há uma queda hormonal importante. E com isso alterações em todo o corpo, inclusive no osso. A partir disso, a mulher deve procurar o seu médico e fazer esse exame a cada 2 anos pelo menos, né, para que se tenha um acompanhamento. Mesmo dando normal o primeiro exame, ela tem que repetir várias vezes depois para ver, para ter um parâmetro e saber se ela está precisando repor ou não o cálcio, para saber se precisa tomar uma medicação para essa osteoporose, se diagnosticado, né? E o tratamento, ele tem Então, o principal objetivo do tratamento da osteoporose é se evitar a fratura. Então, o paciente, vamos dizer que o paciente tem uma osteoporose, não é o fim do mundo, vai tomar algumas medicações, né? A gente falou o cálcio, a vitamina D, vai repor vitamina D, e vai tomar, tem uma medicação chamada bifosfonado, que é uma das mais usadas hoje no mundo, que ela atua evitando que o osso, que se absorva cálcio do osso.
as pessoas entenderem. Então, não vai deixar que o cálcio saia do osso, esse bifosfonato. Além disso, a atividade física é importante, porque você estimulando, você fortalecendo a musculatura, o teu osso vai ficar mais forte, vai se evitar quedas, porque uma pessoa com osteoporose, um trauma banal pode causar uma fratura. Por que eu estou falando isso? A prevenção da fratura é o melhor tratamento para a osteoporose. Hoje em dia, sabe-se que o osso do quadril, que é o fêmur, né, na junção aqui com a bacia, é um local muito comum de fraturas em idoso por osteoporose. O paciente caiu, tem uma fratura, ele vai ter que passar por uma cirurgia, vai ficar acamado. Muitas vezes esses pacientes têm diabetes, pressão alta e outras doenças associadas que começam a se complicar. Então o paciente fica acamado, aí pode ter uma pneumonia, pode ter uma infecção de urina, pode ter feridas nas costas, né? Então sabe-se hoje que por volta de 80% dos pacientes que sofrem uma fratura no quadril por osteoporose, eles perdem qualidade de vida. Eles não são mais a mesma pessoa, eles não são mais independentes. Então eles dependem de andar com andador, eles dependem de um terceiro para levá-los ao banheiro. Então a qualidade de vida desses pacientes piora muito. O paciente pode até entrar em depressão. Sofrido e não sofrido. Então a prevenção é o melhor remédio. Além disso, sabe-se que um dado que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que 20% desses pacientes em um ano vão a óbito. Então a osteoporose, ela é uma doença muito importante que deve ser tratada com carinho e deve-se lembrar sempre, né? O paciente lá, se você tem sua mãe, ou você mesmo que está nos ouvindo, tente pensar nisso sempre e se prevenir. E chega a gerar dores terríveis no paciente ou ela sempre vai ser meio silenciosa a doença? Então, o que acontece? No início ela é silenciosa. Quando começam as fraturas, aí começa a dor. Então, às vezes o paciente tem uma dor nas costas, faz um raio-x, às vezes o raio-x não apareceu a fratura, mas por quê? O trabeculado ósseo ali da vértebra, vamos dizer, ele sofreu microfraturas que não apareceu no raio-x. Aí começa aquela dor. Aquela dor que não passa com nada, que não tem explicação. O paciente vai ficando mais corcunda, vai diminuindo de altura, porque essas microfraturas elas vão achatando as vértebras, tá? E isso causa dor, isso causa alteração muscular, altera a postura, deixa o paciente mais acamado. Então, e como eu falei, a pessoa vai ficando mais deprimido, não sai de casa. Às vezes ele precisa trabalhar também, não é? Exatamente. E não consegue. Às vezes tem pessoa de idade que cuida da família ainda. Lá dos seus 65, 70, né? 70 anos, e cuida da família. Acaba ficando, se sente incapaz, né? E de certa forma está incapaz, né? Acaba se tornando incapaz, né? Que coisa. Limitados, né? E o limite, às vezes se a gente for parar para pensar, se a gente tem qualquer limite, a gente fica fica meio deprimido, meio triste porque não consegue fazer aquilo. Então, é importante pensar nisso. Agora, tem como fortalecimento muscular a utilização de musculação, fisioterapia, pilates, alguma coisa assim? Então, exercício físico tem para qualquer idade. Não é porque a pessoa tem 70 anos, 80 anos que não tem atividade física. Atividade física tem sim. Tem atividade física para terceira idade, tem atividade física específica para aquela pessoa que nunca fez atividade física, mas tem exercício que a gente acha que é muito fácil para esses pacientes, não, mas eles têm que fazer para não esquecer, para não cair no esquecimento daquela musculatura, daquela articulação, entendeu? Entendi. Uma última questão, Lúcio Mauro.
ouvinte da Rádio Vinícola acompanhando o programa Jornal da Cidade, médico ortopedista Lúcio Mauro Trevisan aqui falando sobre osteoporose. Uma questão que eu acho importante, que realmente você destacar, tem a ver com a confusão, né, que o pessoal faz com osteoporose e osteoartrose. Sim, muito bem lembrado, Sandro. A osteoporose, ela atinge a massa óssea, tá? Então ela é uma doença óssea. A osteoartrose é uma doença da cartilagem, da articulação, né? Então aquela cartilagem que reveste o osso numa articulação, ela começa a se tornar doente. Essa é a osteoartrose. Junto com a osteoartrose, vem alterações numa articulação que a pessoa às vezes confunde com osteoporose. Mas são doenças diferentes, muito comuns e diferentes, tá? Entendi. Pra não confundir. Não pode confundir, então. Exatamente. Se engessa um paciente com osteoporose ou... Então, depende da aliás, fratura, o gesso parece que saiu de uso, Lúcio? Então, geralmente não. Por exemplo, quais são os segmentos mais comuns das fraturas? Coluna, né? Geralmente coluna dorsal e lombar, punho e quadril, tá? Fratura de coluna, geralmente, ou repouso ou um colete, tá? Ou repouso e colete e medicação. Quadril, cirurgia. Quase, né, vamos dizer, 99% é cirurgia. Só se o paciente não tiver condição cirúrgica, mas é cirurgia para poder colocar o paciente logo sentado. Agora, uma fratura de punho, uma fratura em outra localização, né, porque tem os outros segmentos que também podem ter fratura. Aí você, dependendo do local, tem indicação de colocar gesso, sim. Certo? Então o gesso ainda é usado? Ainda é usado, em casos específicos, mas é. E quando não gesso, hoje em dia tem aquelas botas ortopédicas e... Sim, tem as ortas, exatamente. O RoboFoot, né? A pessoa pode usar, é muito mais confortável, tira para fazer higiene, né? Uhum. A gente observa a coloração da pele, porque o idoso tem outras doenças, então tem que estar sempre ligado nessas coisas também. Eu acho que faz tempo que eu não vejo ninguém de gesso, viu? O senhor deve ver o gesso está sendo cada vez... tem o seu espaço aí, vamos dizer assim, mas ele está sendo substituído muitas vezes, sim. Entendi. Porque hoje em dia é importante você fixar uma fratura para poder ter uma mobilidade, um movimento no paciente precocemente, que sabe que hoje que quanto mais parado o paciente fica, uma articulação fica, maiores as sequelas. Ok. Nós estamos conversando com o Dr. Lúcio Mauro Trevisan, médico ortopedista, esteve aqui no programa Jornal da Cidade falando sobre osteoporose, uma doença aí que realmente acomete um grande número de pessoas em todo o planeta. Dr. Lúcio Mauro, obrigado pela entrevista, achei sensacional a forma como você falou, extremamente segura, e eu tenho certeza que o ouvinte da Rádio Vinícola apreciou bastante. Sandro, muito obrigado mais uma vez, espero que tenha esclarecido as pessoas que estão nos ouvindo, e fico à disposição para novos temas para a gente estar discutindo aqui. Tá? Muito obrigado você que nos ouviu hoje. Onde que você está atendendo hoje em dia, Lúcio? Eu atendo na Clínica Guizard, na rua Augusto Marcondes, número 39. Jornal da Cidade.